Professor, tudo bom? Queria me apresentar aqui. Meu nome é Alan Laranjeira, meu RA é 2020 5111 3081 e eu vou apresentar minha API1 de programação. Você me assinalou o exercício 14 da lista 1, que é bem simples de Bhaskara. A gente começa definindo com esse def a equação A, B e C, e logo em seguida a gente coloca a fórmula de Bhaskara, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac, entre parênteses. E logo em seguida a gente vai nas variáveis x1 e x2. As fórmulas são praticamente idênticas, com exceção de um sinal, de mais e menos. Então a de x1 é menos b mais a raiz de delta, mas como a gente não tem a raiz de delta, a gente exibe dessa maneira, a raiz de delta, dividido por 2a. E a x2 é menos b menos a raiz de delta, mas novamente exibindo dessa maneira, dividido por 2a. E nisso a gente dá o nosso return para ir para a próxima etapa do exercício com o nosso x1 e x2 já definidos. Bom, logo depois a gente tem que achar e definir A, B e C. Então a gente coloca esta fórmula aqui do float, input, e digitar o valor de A, depois digitar o valor de B e o C. A fórmula é a mesma, só que ela só muda essa última letra, respectivamente, com o valor que queremos achar. E nisso obtemos o resultado da equação A, B e C. E a gente coloca o print para o resultado exibir na tela. Nesse próximo exercício, temos que definir a fórmula velocidade de download, que tem dois parâmetros, o tamanho e a velocidade. O tamanho sendo o tamanho do arquivo e velocidade sendo a velocidade de conexão. Eles são em megabytes e megabits, respectivamente. Após iniciar a função, eu criei dentro dela a variável download, que vai ser a divisão do tamanho pela velocidade e dividido por 8. 8 porque é a diferença entre megabits e megabytes. E em seguida eu criei a variável hora, que vai armazenar as horas de download. Então, por conta disso, pegamos o download, que é escrito em segundos. E para chegar nesse resultado de segundos, a gente tem que dividir a variável hora por 3.600 e colocar esta divisão de uma função inteira para não ter casas decimais, porque a gente não quer. Então, em seguida, eu criei a variável sobre hora, que vai ser os segundos de download, menos os segundos que já estão pertencentes na variável hora, que foi calculado previamente. E em seguida iremos usar a variável sobre hora para descobrir os minutos e os segundos. Então, eu criei a variável minutos e segundos, que vai ser o sobre hora dividido por 60, e a variável segundo, que vai ser o resultado do inteiro de sobre hora, vezes 60, porque tem 60 segundos em um minuto. E o restante disso vai ser os segundos do resultado da equação. Bom, após isso foi criado a string de hora, e em seguida vamos concatenar com 2 pontos, depois vamos concatenar com os strings dos minutos, e concatena de novo com os strings de 2 pontos, e por fim concatena com a string de segundos. E no fim, o usuário vai colocar o tamanho do arquivo e o tamanho da velocidade, e a gente acaba com a função print, que ela vai demonstrar o resultado na tela. Esse próximo exercício ele é bem simples, ele quer basicamente saber em quantos anos a população do país A vai estar maior do que no país B, assumindo, claro, que ele tem menos pessoas atualmente e que a taxa de crescimento dele é maior do que a do país B. Isso, claro, tudo sendo muito teórico. Então, nas primeiras 4 linhas, eu coloco a população do país A, a taxa de crescimento, e para o país B também, eu coloco a sua população de habitantes e a sua taxa anual de crescimentos. E lógico, o total anos é igual a 0, porque a gente está começando do 0, e ele vai somando 1, aqui na fórmula total anos é igual a total anos mais 1, vai somando 1 a cada ano que se passa, e a população A não está maior do que a população B. Então a população de A vai fazendo a fórmula população A vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa de A, e a população B também vai fazendo isso até um certo número que a população A vai estar maior do que a população B. E assim que esse número chegar, vai ocorrer o print e a frase o total de anos e vai aparecer este número. Na primeira linha iremos receber uma entrada do usuário, que ele vai colocar uma palavra que ele quer saber se é um palíndromo ou não. Essa palavra vai ser armazenada na variável txt. Após isso, iremos inserir a variável env, que vai ser utilizada no seguinte. O env é basicamente uma string vazia. E ele vai ser colocado num looping que a gente vai fazer.
Esse looping ele se baseia no for, que vai percorrer os índices para cada posição da string. Tipo, então, por exemplo, se a palavra tiver 5 letras, esse looping vai de 5 a 0 e não de 0 a 5. E para conseguir fazer isso, vamos ter que colocar o limite dele, que é o tamanho da palavra, quantas letras ela tem, 1 como a inicial e no final colocar -1. Para cada vez que esse looping for passado, ele vai regredir 1. Então, para cada vez que o looping for executado, a gente vai na string inv e a gente vai anexando a posição da palavra ao contrário, ou seja, da primeira vez que vai passar o looping, a variável inv ela vai receber, por exemplo, o quinto elemento, que é a quinta letra da palavra, e depois no próximo looping ela vai receber a quarta, por causa desse -1. E por aí vai, até acabar a palavra. Então, no final, será feito um teste que se der a string invertida, se a string invertida for igual à palavra que foi inserida, ela é um palíndromo. Caso ao contrário, ela não é um palíndromo. Que é quando a string invertida for diferente do usuário que o usuário inseriu. Bom, nesse próximo exercício, começamos criando um dicionário na variável data, que vai ser um dicionário onde vai ser preenchido na chave dos dias e nos valores os casos que tiveram nesse dia. Então, para fazer isso 10 vezes, eu coloquei o for in range 10 para percorrer 10 vezes esse mesmo looping. Após isso, vamos pedir para o usuário inserir a data que for desejada e nesse input vamos colocar um fstring que vai servir para poder formatar o dia que foi desejado, que atualmente vai do 0 ao 9, então eu coloquei o i mais 1, que é justamente para deixar poder ir até o 10. Bom, dito isso, o usuário, ao inserir o dia, esse número vai ser armazenado na variável days. Também temos a variável cases, que vai receber o número de casos nesse dia, e a gente vai transformar essa entrada do usuário em um número inteiro. Ele não pode ser quebrado. E depois de ter os dias dos casos, a gente vai inserir dentro do dicionário data uma nova chave, o data update, que é a data atualizada, como o nome diz, consistindo dos days e cases. A seguir, inserir a variável first, apesar de estar escrito errado, que vai receber a data final que o usuário inseriu. E logo em seguida foi criada a variável variation, que vai pegar essa variação que tiveram nos 2 dias, no primeiro dia que foi inserido e no último, e que foi feito através de pegar o dia final, dividido pelo dia inicial, que vai ser acessando o dicionário data, que é a chave que o usuário inseriu como primeiro dia. Fazendo essa divisão, a gente vai subtrair o 1, que é para poder fazer o resultado numa porcentagem, e logo em seguida vamos multiplicar por 100 para poder fazer essa porcentagem. E por fim, o print, que é para aparecer o resultado na tela e ver se houve um crescimento ou um decrescimento. Dentro do dicionário data, uma nova chave, o data update, que é a data atualizada, como o nome diz, consistindo dos days e cases. A seguir, inserir a variável first, apesar de estar escrito errado, que vai receber a data final que o usuário inseriu. E logo em seguida foi criada a variável variation, que vai pegar essa variação que tiveram nos 2 dias, no primeiro dia que foi inserido e no último, e que foi feito através de pegar o dia final, dividido pelo dia inicial, que vai ser acessando o dicionário data, que é a chave que o usuário inseriu como primeiro dia. Fazendo essa divisão, a gente vai subtrair o 1, que é para poder fazer o resultado numa porcentagem, e logo em seguida vamos multiplicar por 100 para poder fazer essa porcentagem. E por fim, o print, que é para aparecer o resultado na tela e ver se houve um crescimento ou um decrescimento. Bom, nesse último exercício, que é o 10 da lista 6, eu tive que desenvolver um programa que gerasse a sua idade atual, no dia atual, e de forma bem simplista, basicamente poder explicar, como está sendo explicado na linha 10, onde é executada a fórmula idade é igual a agora menos o seu nascimento. E para essa fórmula funcionar, tive que dar um nome a cada membro que compõe a fórmula, que é o agora e o nascimento. E para o nascimento, para a variável nascimento, a fórmula foi feita de forma onde o mundo inteiro, exceto os Estados Unidos, escreve, sendo dia, mês e ano, respectivamente. Aí tem aquele porcentagem, o D, o porcentagem M, porcentagem Y, sendo day, month e year. E após nomeá-lo, foi dado o print. Em seguida, a variável agora foi criada,
pela fórmula simples, que é a seguinte: agora é igual a datetime.now. É comparado pela função print, novamente, que é para separar as fórmulas. E com essas duas funções criadas, pode ser feita a fórmula final, que é idade é igual a agora menos nascimento, NASC, e finalizando com print, que vai exibir o resultado na tela.